Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, estúdio Dani Cabral, o Leandro Mazzali, neuropsicólogo, especialista em neuropsicologia, psicólogo clínico da Tal Medicina e que vai conversar com a gente sobre principalmente o Setembro Amarelo e a importância do diálogo sobre saúde mental. Leandro, de mais nada, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes da Mirante News. Eu queria que a gente pudesse iniciar falando logo sobre, muita gente conhece, mas tem ainda algumas pessoas que não, o Setembro Amarelo. Eu queria que a gente falasse qual a importância da campanha Setembro Amarelo e o que vem a ser essa campanha. Bom, a importância ela é em termos de saúde pública, saúde global. São mais de 700 mil pessoas que morrem por suicídio no mundo anualmente. No Brasil são mais de 14 pessoas que morrem anualmente por suicídio. E a importância de toda a sociedade estar sensibilizada para esse tema, que é um tabu, é difícil de se falar, e que envolve toda a família, toda a comunidade, né, que sofre junto com quem acaba tendo esse desfecho trágico. E agora a gente até mudou, né, a percepção de uns tempos para cá, porque antigamente, até para nós da comunicação, nem se divulgava, né, a questão do suicídio, ia no tabu, não vamos. E hoje o caminho é outro, né? É de fato se falar, ver onde é que está o problema, detectar o problema. Inclusive a história do Setembro Amarelo tem essa função, né, de quebrar esses tabus, né? Então a história começa em 1994 com o desfecho trágico do falecimento de Mike M, um americano, que era um jovem de 17 anos que como teve uma especialidade, enfim, de se desenvolver habilidades em automecânica e reformou um Mustang amarelo que ficou conhecido. E após o seu falecimento, a família fez uma divulgação de cartões para sensibilizar exatamente para que as pessoas procurem ajuda se tiver necessidade. E que é o lema da campanha, se precisar, peça ajuda, né? Enfim, então foi divulgado esse cartão com fitas amarelas e ficou guardado a fitas amarelas e o Mustang amarelo como marco da campanha. E o girassol também, que é uma planta que busca o sol, como também um símbolo relacionado a essa campanha. Então a campanha... Que também é amarelo, né? Que também é amarelo. E a campanha começou em 1994 nos Estados Unidos, foi ganhando visibilidade mundialmente no Brasil em 2013, que foi assumida como campanha em todo setembro, Setembro Amarelo, que era uma campanha que já ocorria mundialmente. Então, visando exatamente quebrar os tabus e falar a respeito de um tema tão delicado como esse, né? E qual é a importância do diálogo? Qual a importância de falar sobre isso? A importância é a gente estar sensível a identificar pessoas que possam estar em risco, né? E saber o que fazer, como manejar essas situações. Todas as pessoas que, porventura, cometem um ato de suicídio, né? um ato de suicídio, um ato de autoextermínio, têm alguma condição mental associada. Seja uma condição em forma de diagnóstico de transtorno mental, seja uma condição situacional de sofrimento psíquico. E todas essas condições são manejáveis, né? São tratáveis, de alguma maneira dá para se manejar por equipes especializadas em saúde mental e até mesmo por pessoas próximas que possam identificar e sinalizar a busca dessa ajuda, desse suporte especializado. Eu não sei, nunca, talvez é uma palavra muito forte, né? Mas quase nunca a pessoa toma logo essa decisão, né, pior possível do suicídio. Antes, ela vai sofrendo. Então, tem, né, uma progressão. E por isso que a gente fala do diálogo, porque é como outra doença qualquer, quanto mais cedo você detectar, mais cedo tem um tratamento e mais eficaz. É mais ou menos isso? Sim, a gente tem fatores de risco que são alguns identificáveis, né? Então, fatores de risco que são fortemente associados ao suicídio são uma condição de saúde mental, né, um transtorno mental e uma tentativa prévia de suicídio. Então, essas duas condições juntas aumentam em 5 vezes a possibilidade de um novo ato suicida, né? E existem outros fatores de risco, né? Pessoas que estão passando, alguns fatores que são modificáveis, outros não modificáveis, né? Mas dentre fatores modificáveis, condições adversas que a pessoa está passando, conflitos familiares, enfim, e alguns fatores que não são modificáveis, a pessoa pode também modificar a forma de ver ou forma de enfrentar esses fatores não modificáveis.
Por exemplo, se a pessoa tem uma condição crônica, uma condição de saúde debilitada, ele pode ter um enfrentamento diferente. Enfim, outras condições que são também não modificáveis. Às vezes o momento financeiro, né? O momento financeiro é uma condição modificável, em certa medida, né? E que a pessoa, às vezes, associa algumas crenças que aquilo é uma condição que não pode ser superada, é o que traz, muitas vezes, um outro fator de risco, que é a desesperança, né? O desamparo, a sensação de desamparo e desesperança, que é um outro fator de risco também modificável. Então, de alguma maneira, sendo fator de risco modificável ou não modificável, toda forma tem como haver uma atenção especializada, uma mudança na forma de uma crença de que tem que aquela situação ela é impossível de ser superada, ou uma crença em si mesmo como capaz de superar aquela condição. Todas são condições modificáveis, seja num trabalho psicoterápico, seja também em tratamento, se há uma condição que seja considerada como um transtorno, uma depressão, se há uma condição que seja outra que também possa levar a risco de suicídio, não só a depressão, como outros transtornos mentais também trazem um risco maior de suicídio. Então, quaisquer que sejam essa condição, ela é passível de ser tratada e de ter uma atenção especializada adequada. Agora, assim, Leandro, qual que seria o fator mais impeditivo, que inibe essas pessoas que estão passando por esse momento de procurar ajuda? Qual o fator que é mais preponderante ao longo da sua experiência, que o senhor tem visto que as pessoas têm mais essa dificuldade? O que seria? É a vergonha? O que seria? Uma coisa que deve ser considerada é o desamparo, né? E, inclusive, um outro fator de risco, que é o isolamento. Então, as pessoas que se veem em isolamento e sem condição de suporte ou de apoio, acaba vendo a situação como mais desesperançosa. Então, o suporte ele é muito importante. Então, ter vias de ter um suporte social quaisquer, né? As pessoas que sejam próximas, né? Então, se alguém identificar em alguém alguma fala que dê indicador de desesperança, de desamparo, né? Tem que sinalizar para as pessoas que estejam mais significativas ou diretamente procurar sensibilizar para a procura de um recurso de suporte profissional o mais breve possível. Então, enfim, às vezes se não encontra em si um fator que é importante é ter uma escuta bem empática. Então, acolher o sofrimento. Quem não tem esse sofrimento acolhido acaba sendo um fator de risco a mais, né? Acolher o sofrimento e direcionar para as melhores formas de se intervir e modificar as condições que sejam vistas como de risco para o suicídio. Ainda é um tabu você falar sobre o problema que você está com depressão, que você está com pensamentos ruins? Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade. Certamente, né? E em alguns grupos talvez um pouco mais que outros, mas é o entendimento de que às vezes é uma fraqueza, entre aspas, Isso. né? Enfim, de que depressão ou de que sofrimento psíquico seja uma fraqueza. Então, a gente tentar modificar um pouco esse significado, que é um sinal de força e de autocuidado, de amor próprio, você procurar um suporte, um apoio especializado, né? Quando você reconhecer que um outro pode ajudar a gente a modificar alguma crença, modificar o entendimento, melhorar de um sofrimento psíquico, né? Enfim, então passa um pouco por essa barreira pessoal que muitas vezes possa em alguma população ter mais do que, ou talvez mais em homens do que em mulheres, essa barreira. Inclusive, o suicídio é muito maior no gênero masculino do que em mulheres, né? Enfim, então tem 3 vezes mais suicídio no grupo masculino. Que muita gente, a gente já ouviu muito, né? Graças a Deus tem diminuído, mas isso é frescura, deixa de frescura, que vai trabalhar, vai fazer. E às vezes a doença, ela não escolhe, né, cor, credo, situação financeira. Ela vem, o cara diz, tu tem tudo, tem uma família linda, tem um bom emprego, e o cara não consegue entender que ele está doente, não se tem uma explicação. E aí reluta para isso, e isso vai fazendo com que a coisa se agrave, né? É verdade. Inclusive, assim, né, como você falou, não escolhe condição social, não escolhe cor, raça, né? É claro que, enfim, em algumas populações, por exemplo, que em homens, né, em condições socioeconômicas melhores, a prevalência de suicídio aumenta um pouco, né, em relação a mulheres, né? Há populações que a gente possa entender que possa
está com um risco um pouco maior, com um pouco mais de vulnerabilidade, minorias, de alguma maneira, que possam ser alvos de preconceito, né? Enfim, então pode haver um pouco mais de vulnerabilidade em algumas populações. Mas, de fato, não escolhe, porque pode ocorrer para qualquer pessoa, né, de qualquer faixa etária, tem faixas que pode acontecer um pouco mais, mas assim, pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer nível socioeconômico. Então, é importante que se rompa o preconceito, identifique quaisquer situações, fatores que sejam importantes de risco, uma depressão importante ou outros, né, para que se evite um desfecho desfavorável. Agora, a campanha Setembro Amarelo, já dá para a gente afirmar com segurança que a gente conseguiu avançar depois da campanha? Ela trouxe efeitos positivos? Sem dúvida, a gente pode entender que a visibilidade do problema já identifica os melhores caminhos para soluções, né? Então, a gente entende que há avanços no mundo, né? Embora que recentemente, né, houve um aumento em alguns grupos no número de suicídio no Brasil, por exemplo, entre jovens, né? E é uma preocupação que a gente tem que estar alertando, né, sobre quais são fatores de risco que possam se constituir, né? Existe o vício tecnológico, houve o fator pandemia, né? Enfim, são fatores que a gente precisa entender em termos epidemiológicos, em termos sociais, né, para que a gente consiga ter as melhores medidas para evitar que esses riscos se acentuem, né? E, eventualmente, algum tipo de legislação sobre a questão das big techs, enfim, coisas que possam proteger também nossa infância e nossa adolescência. Agora, eu sempre brinco aqui, a gente tem uma questão quando a gente fala em busca ativa, quando o Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé, tem que dar um jeito. Se essas pessoas, ainda com tudo que a gente fala, com esse apelo que a gente faz, elas insistirem em não procurar, amigos, familiares podem ajudar, né? Identificando esses sinais. Quais seriam esses sinais de uma pessoa que estaria passando por uma depressão ou por um momento de problema psíquico, nesse momento, precisando de ajuda, que ela não procurou por qualquer um desses motivos, vergonha, enfim, e como é que as pessoas, amigos, familiares, podem identificar? A gente pode entender que algumas falas, elas podem sinalizar, né, um alerta maior, né? Se a pessoa demonstra alguma desesperança em alguma fala, isso é insuportável, eu não consigo mais, eu não aguento mais, né? Se tem alguma fala que demonstra que aquela situação é impossível dela superar, né? E demonstrando desesperança, desamparo, então são falas que vão realmente alertar para que a gente busque suporte especializado o mais brevemente, o mais urgente possível, né? Evidentemente que quem está próximo entende que a pessoa está enfrentando situações difíceis cronicamente por longo período e está se vendo exaurindo as forças também, né, pode entender e sinalizar a busca de um suporte. Enfim, então cada caso, né, enfim, cada situação, tem situações que possam ser o enfrentamento de adversidades muito fortes, né, e que possam também sinalizar que a pessoa precise de um acompanhamento para o enfrentamento dessa situação adversa. O Orlando faz uma pergunta aqui, obrigado, Orlando, pela participação, eu acho interessante, como é que o SUS tem agido numa situação como essa? Ele diz que, às vezes, as pessoas com dificuldade de renda é pior ainda, pelo menos na concepção do Orlando, que não tem dinheiro, não consegue ter plano de saúde. Como é que o SUS tem agido? O SUS tem as portas de entrada, né, das emergências psiquiátricas, né, que pode acolher, né, qualquer iminência de alguma situação adversa dessa natureza, né? E agora, enfim, né, fora isso, teria que agendar, existe a atenção de saúde mental no SUS, né? Então tem que procurar agendar nesse sentido, se for o caso, se não for uma emergência, né, tem que tentar o agendamento para que a equipe consiga fazer o devido tratamento. Eu, particularmente, não falo muito pela saúde pública, né, que eu atendo junto à Clínica Tal, né, Medicina, né, que tem todas as ferramentas, né, um centro de infusão e neuromodulação para todas as condições, né, manejáveis, né, e que, porventura, que não respondam bem ao tratamento, né, existem tratamentos alternativos, né, como a neuromodulação, como o centro de infusão, ketamina, enfim. Então, tem tratamentos para todas as necessidades, inclusive para as condições que sejam refratárias ou difíceis de serem tratadas.
Amigos e familiares, qual o papel deles numa situação como essa? É de suma importância a pessoa não se sentir desamparada, né? Então, o apoio, o suporte, né? A escuta empática, ter empatia, essa qualidade de conseguir ouvir, acolher, né, o sofrimento da pessoa, entender as dimensões do que ele está passando, porque a pessoa está passando, e evidentemente que nem todos têm essa qualidade, né, de ter uma boa escuta, né? Mas tem às vezes a capacidade de identificar, né, fatores de risco, né? Então sempre poder conversar com pessoas que sejam próximas para que busquem o mais brevemente o suporte que seja indicado. A escuta ativa é importante, né, no momento desse? Muito importante, muito importante. Não digo escuta ativa para não ser só uma escuta de lamento, né? Uma escuta passiva, né? Mas que possa dirigir para que a pessoa busque as alternativas de melhorias. O Antônio está perguntando aqui sobre se você pode conviver com essas doenças, né? Se já tem medicamento que faz você ter uma vida praticamente perto do normal com essas doenças. Vamos entender que há conjuntos de transtornos mentais, né? Algumas condições que elas podem ocorrer por episódios ou por episódios recorrentes, como a depressão, né? Então, vamos supor, a pessoa tem um diagnóstico de depressão, ela pode passar por sair do diagnóstico de depressão e ter uma vida normal. Ela pode ter episódios recorrentes também, né? E com alguma recorrência ter necessidade de tratar. Tem algumas condições que a gente vai entender, transtornos de personalidade, transtorno bipolar, que são condições em que a pessoa vai ter o controle dos sintomas. Então, vai ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de equipe de saúde mental especializada para que esses sintomas não afetem, não interfiram na vida da pessoa a ponto de chegar a um desfecho negativo, né? Enfim, então há condições que a gente entende como crônicas e que a pessoa vai ter o controle, e há condições que possam ter essa apresentação aguda, momentânea, ter um tratamento e a pessoa sair daquele quadro, daquele episódio depressivo, como por exemplo a depressão, a ansiedade, que pode ter um momento de superação da condição. Ele não se identificou, 3490, ele está perguntando onde é que fica a Tal Medicina, a clínica. Olha, eu sou ruim de endereço, hein? A Tal Medicina, ela fica na Ponta do Farol. Ponta do Farol. Agora, Rua das Araras, acho que... Show, vai bem aqui. Senão eu dava o endereço completo aqui, se eu tivesse com a memória da... Deixa eu ver. Tá aqui, Tal Medicina... Fica Ponta do Farol, tá certo. Tá certo. Rua das Araras. Rua das Araras, número 14, Jardim Renascença, na Ponta do Farol. Pronto, então, endereço Tal completo. Medicina, Rua das Araras, número 14, Jardim Renascença, tá? E o telefone é esse aqui ainda, 3181 3060, 3080, né? Isto. Tá, o telefone é esse aqui ainda. E tem também, gente, o Instagram, né? Tal Medicina. Você pode seguir lá, tá aqui, tá aberto para mim. Então você pode seguir lá e ter mais informações, tá, sobre a Tal Medicina. Leandro, tem uma causa específica para esse tipo de situação? Ou, como a gente falava ainda há pouco, não tem muita explicação, que de repente a pessoa olha o cara é bonito, o cara rico, bom emprego, uma boa família, e mesmo assim está passando por problemas psiquiátricos? A causa vai depender a caso, né? De caso a caso, né? Mas a gente entende que há fatores de risco, né? E que esses fatores de risco podem ter peso maiores em caso a caso, né? Uma condição financeira, né? Por exemplo, né? Que a pessoa entenda como insuperável, pode ser um gatilho que desencadeia. Outros fatores, uma perda de um relacionamento pode ser, né? Enfim, adversidades importantes podem ser fatores de risco, né? Condições crônicas em que a pessoa se vê, não aguento mais. Então, tem vários, né, fatores que podem ser... Hereditariedade não, né? Também, em alguma medida, se a pessoa tem... porque existem fatores de risco da hereditariedade em relação à depressão. Sim. Assim como, por exemplo, se há uma história de suicídio prévio na família, isso pode ser acentuado, né, de alguma maneira, né?
tanto por modelamento também, de alguma forma, né? Mas, enfim, então são fatores que a genética, de alguma forma, ela pode ter um fator indireto nessa questão. Falando nisso, na Tal Medicina, quem é que pode procurar a Tal Medicina? Qualquer pessoa que se entenda como precisando de um suporte em saúde mental, de todas as especialidades que nós temos, né? Temos psiquiatra, psicólogo, tem neurologista, enfim, tem todas as especialidades em saúde mental e qualquer pessoa que tenha uma necessidade, que mesmo que não seja em nível de sofrimento a ponto de questão de suicídio, a gente tem que pensar também na saúde mental de modo geral, né? A famosa não só prevenção, né? A prevenção primária, né? Que geralmente, vamos dizer, a gente identifica fatores de risco, né? Em algumas vezes, né, uma história de suicídio prévia a uma condição mental, né? Já vamos entrar em um nível de prevenção que não é primária se a pessoa já tentou um ato, né? Já é uma prevenção secundária. Mas a prevenção primária, que é a saúde mental, a busca da saúde mental, né? Construir condições de saúde, né? Então, vamos pensar que não só a prevenção, mas a promoção de saúde seja importante nesse dia, né? Nesse mês de Setembro Amarelo. E a gente avançou tanto, né, assim, na medicina e de uma maneira geral, que hoje tem tratamentos, né, que são bastante eficazes, né? Eu acho que isso que é importante a gente passar para quem está ouvindo a gente, que aquela é uma condição que, se der para você reverter, você vai reverter, senão você vai poder tentar viver com ela dentro de um acompanhamento médico, um acompanhamento clínico. Então, acho que isso é importante ser cada vez mais, procurar ajuda. Acho que isso é a base de tudo, né? Que é o lema da campanha, né? Se precisar, né, procure, busque ajuda, né, que é o caminho para que a gente diminua um pouco esses níveis alarmantes que temos aí, né, de suicídio no Brasil e no mundo. O professor Jorge Coutinho, falei agora há pouco, Tal Medicina, só que o Tal é com U, tá, professor? Tal Medicina, tá lá no Instagram, tem todos os contatos, o senhor pode entrar lá, tem tudo e todos os detalhes, tá bom? Leandro Mazzali, neuropsicólogo, especialista em neuropsicologia, psicólogo clínico da Tal Medicina, queria lhe agradecer você ter vindo aqui conversar com a gente, tirado algumas dúvidas de ouvintes. Obrigado pela participação aqui no Ponto Final de hoje. Eu agradeço, à disposição sempre. E que a gente possa cada vez mais, né, conversar sobre o assunto, que é um assunto importante. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes. Conversei com Leandro Mazzali, neuropsicólogo, aqui no Ponto Final de hoje. 10h27 na capital. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com.